Alienígenas. Lembrem-se, sua participação neste canal aqui no YouTube é muito importante e motiva a fazerem mais vídeos para vocês. Deixem um comentário com feedback. E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? E se isso for verdade? É possível que a prova derradeira seja encontrada quando nós desenterrarmos as pirâmides da Antártida? Essa pirâmide gigantesca na Antártida pode ser a pirâmide mais antiga do nosso planeta. Os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? É possível que embaixo do gelo existam chaves para nós recuperarmos nosso passado remoto. A Antártida pode abrigar resquícios perdidos de uma civilização extraterrena que habitou a região há milhares e milhares de anos. E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde? Tinham um interesse particular pela Antártida. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz que literalmente cortava os navios ao meio. O que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra, então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. De fato, estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida. Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? É possível que extraterrestres tenham levado os humanos a construir pirâmides por algum motivo especial para eles? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Construíram em torno de 250 pirâmides somente nesse vale. Menos contendo poderes secretos. Pode ser um dispositivo usado para transmitir um tipo de energia que ainda não conseguimos compreender. E maravilhas da arquitetura que podem mudar tudo o que sabemos sobre o nosso passado. Misteriosas estruturas descobertas aos milhares. É mesmo reescrever a história do mundo. Por toda a Terra há enormes pirâmides. Muitas tão antigas que sua origem é totalmente desconhecida. E há quem creia que ainda haja milhares ocultas em oceanos, florestas ou nas areias do deserto. E que quando as encontrarmos, serão reveladas verdades chocantes de nosso passado. Oeste da China, 21 de maio de 1992. Uma explosão nuclear subterrânea na área de testes de Lop Nor mandou ondas de choque pela Terra. O evento foi registrado por sismógrafos do governo dos Estados Unidos e revelaram súbitas anomalias geológicas subterrâneas a norte de Anchorage, Alasca. 6 meses depois, um oficial americano da contra-inteligência estacionado em Fort Richardson, Douglas Mutchler, viu no noticiário local que varreduras subterrâneas tinham captado uma colossal estrutura piramidal 80 quilômetros a sudoeste do Monte McKinley. Mutchler contatou a emissora para saber mais. Mas, estranhamente, disseram que não havia mais informações. Comentou-se muito que encontraram uma pirâmide no Alasca. Mas parece que ninguém está investigando nada porque é muito remoto, ou talvez tenham investigado e não querem nos falar a respeito. Frustrado com a falta de informações, o sargento Mutchler contatou a jornalista Linda Moulton Hall, que recorreu a seus contatos para achar alguém que pudesse saber mais da história da pirâmide do Alasca. Logo depois, ela recebeu a resposta de um homem que exigiu permanecer anônimo, mas que disse que o pai dele era engenheiro
e tinha visto a pirâmide secreta. O pai dele tinha feito carreira na Marinha. E depois pediram que continuasse trabalhando no Alasca, em um projeto especial que tinha a ver com algo subterrâneo que emitia muita energia. Havia elevadores de mina na superfície. E o pai dele descia até a base de uma enorme pirâmide subterrânea. Seu trabalho era tentar entender como aquilo emitia o que estimaram ser uma fenomenal energia. Mas ele nunca disse nada, porque era segredo de Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estão escondendo a verdade e que encontraram alguma coisa no Alasca. Acho que a razão do segredo é que teríamos de reescrever totalmente a ciência da origem humana pelo conceito de que já houve uma civilização global industrializada que alcançou alto nível tecnológico, aliás, superior ao nosso, porque não podemos construir pirâmides facilmente nem hoje. É possível que o governo dos Estados Unidos esteja escondendo a pirâmide do Alasca até entender totalmente e dominar seu poder? Talvez a resposta esteja a 7.000 quilômetros de distância. China Central, 1945. Ao transportar suprimentos da Índia, o piloto da Força Aérea Americana, James Guzman, viu uma estranha estrutura que ficou conhecida como a Grande Pirâmide Branca. Uma das mais estranhas histórias de pirâmides aconteceu na Segunda Grande Guerra. E fala de um piloto americano que voava de Burma para Chongqing, na China Central. Ele disse que viu uma grande pirâmide no centro de um vale com uma gigantesca cobertura de cristal em seu topo. Dois anos depois, o New York Times reportou que o coronel Maurice Sheehan, outro aviador americano que sobrevoava a China, avistou uma pirâmide de 300 metros de altura na mesma área. Desde então, várias outras estruturas piramidais foram descobertas na região, algumas cobertas por vegetação, aparentemente camufladas para parecerem formações naturais. Mas o governo chinês negou que haja qualquer tipo de pirâmide na China, dizendo que eventuais estruturas piramidais são túmulos da dinastia Han. Até hoje, o assunto das pirâmides chinesas é muito pouco mencionado. Mas você pode ir ao Google Earth e pode ver, você mesmo, as pirâmides da província de Jian, dando zoom em cima do local, mas o governo chinês não quer que ninguém vá para essa área, considerada fora dos limites para qualquer um, exceto agricultores da região. Então, o que estão escondendo? Essas pirâmides poderiam revelar uma versão da história diferente daquela que o governo chinês quer que saibamos? Curiosamente, outras descobertas recentes de pirâmides também enfrentam as mesmas negativas. Em 2005, o Dr. Sam Osmanagic, um professor de antropologia e arqueólogo amador, anunciou que tinha encontrado 5 antigas pirâmides ocultas na Bósnia. Declaração que o governo bósnio de início endossou, mas depois negou. Quando eu vi as pirâmides da Bósnia, pareciam colinas, mas via-se a geometria regular. 4 lados triangulares e arestas claras. E quando peguei a bússola, vi que os lados apontavam para cada ponto cardeal. Vi imediatamente que eram estruturas não naturais e que estavam embaixo de camadas de solo e vegetação. Aprendemos que só fizeram pirâmides no Egito e no México. Errado. Foram feitas em todos os continentes. Na Ásia, na África, na Europa e nas Américas do Norte, Central e do Sul.
é um fenômeno universal. No século XXI, vamos precisar criar uma ciência que responda às perguntas: de quem, quando, como e por que foram construídas todas essas pirâmides superiores. Mas por que governos do mundo todo quereriam tentar desacreditar essas novas descobertas de pirâmides? Governos do mundo todo podem não querer disponibilizar as informações, assim como vimos o governo chinês fazer, talvez porque o Alasca e outros lugares possam ocultar riquezas de achados arqueológicos que ainda nem foram descobertos. Haverá antigas pirâmides deliberadamente mantidas fora dos olhares públicos? Será que a descoberta dessa e de um número não revelado de outras pirâmides ocultas exporia a verdade sobre nossas origens? Talvez haja mais pistas em uma região da América do Sul que contém mais pirâmides do que qualquer outro lugar da Terra. Qual é a evidência de que a tecnologia foi entregue aos egípcios através de fenômenos como os Stargates? Bom, a evidência que nós temos é a evidência dos próprios hieróglifos, que parecem indicar a existência de lugares no planeta Terra onde o que eles chamavam de deuses podiam passar facilmente do plano de realidade deles, do universo onde moravam, para o nosso plano de realidade. A Terra de Tu seria uma civilização subterrânea, habitada por gigantes de aspecto nórdico com habilidades incríveis e que, mais do que isso, teriam tecnologias muito avançadas e sofisticadas. Ela foi descrita pela primeira vez pelos gregos antigos como se fosse a civilização perdida de Atlântida. Um dos mitos sobre uma civilização ariana antiga diz que essa civilização habitava uma região quente sob a superfície da Antártica. Relevos e esculturas nas pirâmides do Egito retratam a vinda de deuses das estrelas, que chegaram e partiram há muito tempo. O que eles deixaram para trás foi um legado de tecnologia avançada, arquitetura e cultura que jamais tinham sido vistos. Em 1938, antes do auge da Segunda Guerra Mundial, envia navios alemães à Antártica, sob o pretexto de estabelecer uma base de caça às baleias. Muitos historiadores acreditam que ele tinha motivos bem diferentes. Se eles estivessem realmente interessados em baleias, por que enviar submarinos e outras máquinas de guerra à Antártica? Não fazia nenhum sentido. A menos que ele estivesse lá por outro motivo. Tinha certeza de que Atlantis estava enterrada sob o gelo antártico. Os filósofos queriam encontrar algum tipo de confirmação para a supremacia, mais especificamente o portal que trouxe-os ao planeta Terra. Eles estavam procurando um Stargate. Em 1939, as expedições são compensadas. Eles fundam uma base antártica chamada Nova Suábia. Com a Segunda Guerra em curso, continuariam fazendo viagens frequentes à base. Com os soviéticos se aproximando do fronte oriental e os aliados se aproximando pelo oeste, era de se esperar que o exército estivesse totalmente ocupado com a defesa da pátria, em vez de enviar expedições navais à Antártica. Após a derrota dos alemães em 1945, relatos sobre a base na Antártica persistem. Um ano depois da rendição, os Estados Unidos enviam sua própria expedição à Terra congelada. A Operação High Jump, de 1946 a 1947, foi uma grande expedição naval sob o comando do almirante Byrd, que foi à Antártica ostensivamente para visitar a mini-colônia da Nova Suábia, sob o pretexto de estarem mapeando a área. O que os americanos teriam encontrado desafia a descrição. Relatos de tecnologia de foguete avançada, experimentos com antigravidade e até discos voadores altamente avançados não são confirmados. Algumas pessoas acreditam que havia evidência de experimentos genéticos uma década antes da descoberta do DNA. O que nós sabemos é que a Operação High Jump foi cancelada meses antes de seu fim programado.
O almirante Richard Byrd expressou seu medo de objetos rápidos, voando de polo a polo a velocidades incríveis. O que quer que seja que o governo americano tenha encontrado na Antártica, nunca vamos saber. Durante a Segunda Guerra Mundial, o físico Wernher von Braun é um dos cientistas mais proeminentes. Ele desenvolve o foguete V2, um míssil balístico que causa devastação brutal nos últimos anos da guerra. Em menos de 4 anos, passam de morteiros a foguetes guiados via rádio. Onde os encontraram a tecnologia? Em uma época onde as guerras eram travadas sem sistemas de navegação, bombas inteligentes ou satélites. Muita gente concluiu que eles fizeram isso usando tecnologia extraterrestre que pode ter vindo através do Stargate. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos enormes, mas nenhum comparável ao que a Operação High Jump teria encontrado em Nova Suábia. Após a guerra, o conhecimento técnico de von Braun foi usado na criação do primeiro míssil balístico americano, do primeiro caça a jato, e foi responsável pelo lançamento do Programa Espacial dos Estados Unidos. Por mais assustador que a possível tecnologia de Nova Suábia fosse, a descoberta de um suposto Stargate antigo no Iraque é muito pior. Tecnologia do Stargate nas mãos? O nosso governo jamais permitiria que isso acontecesse. Lago Vostok, na Antártida. Cientistas russos estão concluindo uma operação de perfuração de 2 décadas para alcançar o lago subglacial. Eles perfuraram 3 quilômetros de gelo maciço para atingir um corpo d'água intocado pela luz e pelo ar da superfície há mais de 20 milhões de anos. O problema dessa operação científica é que não sabemos o que vamos encontrar e eles também não. Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo? O que essa calota de gelo pode ter preservado que eles vão soltar na atmosfera? Eles não estão pensando a longo prazo. E toda a raça humana precisa acreditar cegamente que eles estão considerando o nosso futuro quando testam esses limites. Eles podem estar abrindo uma caixa de Pandora que pode acabar com todos nós. As possibilidades são infinitas. Era uma civilização que monitorava a passagem do tempo religiosamente. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra. Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política, seria tudo apenas a evolução planetária? A Terra sempre encontra uma forma de voltar à estaca zero. Se estamos a caminho de um apocalipse previsto pelo governo, por que não fomos avisados? Os governos sabem disso faz tempo. E por que ninguém falou nada? Porque eles não esperam que a gente sobreviva. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. O juízo final. O fim dos tempos. Estaria a Terra próxima de um fim cataclísmico? Estamos falando de eventos que nunca experimentamos antes. Então, algumas dessas mudanças que as pessoas estão falando que poderiam ocorrer na Terra, poderiam ser mudanças de vida, ou poderiam ser o fim da vida. E se assim for, poderiam essas consequências vir na forma de morte e destruição? Ou poderia haver outro resultado, talvez mais positivo? É difícil saber o futuro. Poderia significar o dia do juízo final para o planeta Terra. Ou, por outro lado, talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres. Mas parece que, talvez, tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir. Digamos que os cientistas quebrem o gelo e fiquem empolgados. Eles descobrem uma forma de vida e a levam para estudar num laboratório. A coisa escapa e, de uma hora para outra, nós todos morremos. Tensões crescentes entre líderes mundiais, guerras intermináveis e as tentativas do ser humano de controlar a natureza alimentam a crença na destruição global iminente. A dura realidade é que o apocalipse está chegando. É difícil dar uma data exata, mas é inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. É só uma questão de tempo. Se alguém neste planeta sabe que extraterrestres interagem conosco, são os líderes mundiais. E não vão nos contar. Se o juízo final é iminente,
porque não estamos nos preparando. É claro que o governo não vai nos informar. Mesmo que eles soubessem de um apocalipse próximo, por que nos avisariam? Haveria pânico coletivo, haveria tumulto nas ruas, anarquia total. E a melhor forma de manter o controle é nos manter desinformados até que seja tarde demais. Mas ainda pode haver uma chance de sobrevivência. Existem provas de que os nossos governos têm planos para o caso de um ataque ou devastação global. A questão é, nós somos parte desse plano? Examinando as peças do quebra-cabeça, juntando um documento com o outro, parece que eles só ligam para si mesmos e para a manutenção do governo. O grande público vai ter que se virar sozinho. O projeto Ilha Grega está em andamento nesta pequena cidade no subsolo do luxuoso hotel 4 estrelas Greenbrier. Envolto em segredo, ele é disfarçado como uma reforma do hotel. Greenbrier era uma instalação fascinante, porque foi construída embaixo de um hotel a poucos minutos de trem da cidade de Washington, com o propósito expresso de abrigar o Congresso no caso de uma guerra nuclear. Lá, nós podemos ver portas enormes resistentes a uma explosão atômica, cozinhas, sistema hidráulico, grandes filtros de oxigênio, todo tipo de coisa. É nesse tipo de instalação que os ricos e poderosos vão ficar vendo o mundo queimar, enquanto queimamos com ele. Greenbrier é só uma das instalações feitas para abrigar o governo para que ele continue funcionando. Mas existem outras além de Greenbrier. Londres, na Inglaterra. Moscou, na Rússia. Washington, nos Estados Unidos. E Pine Gap, na Austrália, abrigariam apenas alguns destes supostos esconderijos subterrâneos. Mas e quanto ao resto de nós? Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, obeliscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso, finalmente, evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Lembrem-se, sua participação neste canal aqui, no YouTube, é muito importante e motiva a fazerem mais vídeos para vocês. Deixem um comentário com feedback.